Olá, crianças! Hoje, na aula de Geografia, iniciaremos o caderno 2, da página 2, vamos até a página 7. Então, iniciando. Capítulo 1, caderno 2. Vamos falar sobre o município. Municípios são as cidades, né? Então, aqui nós temos a professora Cecília, sentada com seus alunos, né? E ela está mostrando para os alunos um município. Esse município aqui chama Borá. Tá? Ele fica no estado de São Paulo. E ao observarem essa fotografia aqui, em que visão as crianças estão vendo isso? Elas estão vendo isso na visão oblíqua. A visão oblíqua é como se fosse uma vista do céu, porém um pouco inclinada. Como se o observador estivesse em cima, mas vendo um pouquinho do lado, essa cidade aqui. Foi assim que foi tirada essa foto. Certo, crianças? E o que é um município? Se considerarmos a organização do nosso território, o Brasil foi dividido em estados e estes, por sua vez, em municípios. Então, crianças, o Brasil é o nosso país. O Brasil está dividido em estados. Nós temos 26 estados e mais o Distrito Federal, tá? E cada estado é dividido em municípios, em cidades. E o que é um município? Sigam aí. O município é a menor divisão territorial de um país. Então, o menor pedaço da divisão territorial de um país é chamado de município. Peguem um lápis colorido de qualquer cor e sublinhem essa definição de município. O município é a menor divisão territorial de um país. Sublinhem. Essa divisão é feita para facilitar a organização da vida e o dia a dia das pessoas. Então, seria muito difícil organizar um país inteiro. Então, esse país ele é dividido em estados e os estados são divididos em partes menores, que são chamados os municípios. Tá? Geralmente, o município é formado por duas áreas distintas, o campo e a cidade. Se a gente voltar lá para ver aquela professora Cecília, dava para ver lá naquela fotografia de Borá, uma parte que é mais urbana, mais cidade, e a outra parte que é mais campo. Segundo o IBGE significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil tem aproximadamente 5.570 municípios, que se formaram em períodos e contextos diferentes. Então, cada município tem a sua história, né? Foi formado num período, num contexto diferente. Por isso, cada município apresenta suas especificidades, se considerarmos sua história, sua economia e a cultura de seus habitantes. Por exemplo, o município de Borá, que você visualizou na abertura deste capítulo, é um dos 645 municípios de São Paulo, que é um estado brasileiro. Então, Borá é uma cidade, é um município do estado de São Paulo. Tá? Cada estado do Brasil tem um governador e cada município brasileiro tem um prefeito. Ambos responsáveis por administrar, durante um certo tempo, a vida da sociedade que habita aquele território. Então, crianças, o Brasil, 26 estados, mais o Distrito Federal. Nós temos o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Ele é o atual presidente do Brasil inteiro, certo? O Brasil está dividido em estados. O nosso estado chama-se Estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem um governador. O governador é o Dória. Cada estado é dividido em pedacinhos menores, que são os municípios, as cidades. E as cidades têm o quê? Tem os seus prefeitos. O nosso prefeito aqui do nosso município, que é São Bernardo do Campo, é o Orlando Morambo. Tá? E tudo isso é feito para facilitar a organização, para que tudo funcione melhor nesse contexto. Para visualizar melhor essa organização, observe como exemplo os mapas a seguir do território brasileiro e do estado do Rio Grande do Sul, que possui 497 municípios. Então, vamos ver um estado aqui do Brasil. Olha, crianças, este é o nosso país, Brasil, tá? Então, cada divisão aqui é um estado brasileiro, 26 estados e o Distrito Federal, ok? O Brasil tem o presidente da República, Jair Bolsonaro.
Nós estamos aqui, olha, crianças, aqui onde está a flechinha da professora aqui, ó. Nós estamos no estado de São Paulo. O governador desse estado aqui de São Paulo é o Dória. O nosso município é São Bernardo. São Bernardo tem um prefeito, que é Orlando Moranto, certo? Certo? E aqui vocês veem essas divisões, parece um quebra-cabeça, né? Cada pedacinho desse é um município do Rio Grande do Sul, é uma cidadezinha do Rio Grande do Sul, ok? Essas atividades, crianças, pausem um pouquinho o vídeo, respondam e depois retomem, que eu vou colocando as respostas certas para vocês. Então, pausem o vídeo, façam sozinhos e depois a gente volta então com a correção. Peguem um lápis verde para a gente corrigir. O exercício 1. Releia o conteúdo da página 4 e grife no texto o significado de município. Crianças, isso nós fizemos quando a gente estava lendo, né? Quando vocês sublinharam que município é a menor divisão territorial de um país, certo? Então, o número 1 já estava feito. Número 2. Complete os espaços em branco das frases de forma correta. O município, geralmente formado pelo campo, né, que é a parte mais rural do município, e pela cidade, que é a parte mais urbana. No campo, geralmente ocorre a produção de alimentos, né, onde a gente planta, para os habitantes da cidade. Então, no campo, geralmente ocorre a produção de alimentos para os habitantes da cidade. Vão colocando certinho com lápis verde. Compare as paisagens dos municípios a seguir. Depois, estabeleça quais as semelhanças e as diferenças entre elas. Então, aqui, vocês têm dois municípios, duas cidades. Esse daqui é o município de Corumbá, localizado na margem do rio Paraguai, no estado do Mato Grosso do Sul. Esse aqui é o município do Rio de Janeiro, localizado no estado do Rio de Janeiro. Criado em 1565, é um dos municípios mais antigos do Brasil. A gente vai ter que olhar as semelhanças, o que eles têm de igual, de parecido, e as diferenças, ok? Então, como semelhanças, eu coloquei presença de cidade e de trechos de vegetação nativa. Então, ambas as cidades, os municípios, eles têm a cidade, que é a parte de construção, olha, né? E a parte também de vegetação nativa, daquela própria daquela localidade, certo? E as diferenças? Presença de rio, então aqui tem um rio, aqui não tem. Prédios e edifícios, então vejam, aqui tem muito mais prédios, é uma cidade muito mais urbanizada verticalmente do que essa daqui, né? E o relevo, esse daqui do Rio de Janeiro, crianças, olha como ele tem mais serras, montanhas, né? Então é um relevo mais acidentado. E esse relevo aqui, ele é mais plano. Se vocês colocaram parecido com aquilo que a Cru colocou, coloquem certinho. Em sua opinião, qual dos municípios que você visualizou até agora, ao longo deste capítulo, deve ser mais difícil de administrar? Por quê? Então, qual dos municípios, dentre esses dois aí, né, do Corumbá e do Rio de Janeiro, deve ser mais difícil de cuidar? E por quê? O mais difícil de administrar é o município do Rio de Janeiro, devido à extensão da cidade, então ela é maior, e a quantidade maior de habitantes. Quanto mais gente morando, mais difícil a gente organizar tudo, ok? Grande parte do que é produzido no campo de um município pode servir como alimento ou matéria-prima para a fabricação de outros produtos. Esses produtos podem ir diretamente para as fábricas, que se localizam na sua maior parte nas cidades. De lá, os produtos são utilizados pelos habitantes das cidades em outros municípios. Quando são produzidos para serem vendidos a outros países, dizemos que a produção é exportada. Para produzir matérias-primas, há trabalhadores que vivem no campo. Existem ainda aqueles trabalhadores que, embora morem no campo, deslocam-se até a cidade para chegar ao seu emprego. O contrário também ocorre. Então, aqui,
Aqui, crianças, é uma matéria-prima, o algodão, tá? Então, uma lavoura de algodão. Eles pegam esse algodão que é feito numa área numa área rural de um município, tá? Fazem a colheita e transportam este algodão até as indústrias. Geralmente as indústrias ficam nas partes urbanizadas da cidade, são as fábricas. Na fábrica ele transforma esse algodão em tecidos, por exemplo, né? Atenção que as fábricas são causadoras de poluição, tá? Elas transformam o algodão, que é a matéria-prima, em tecido, e esses tecidos, por exemplo, fazemos as roupas que vão parar nos shoppings, certo? Então, isso daqui, ó, matéria-prima, vai para a indústria, ela é transformada em produtos. Quando esses produtos são mandados para fora, por exemplo, do Brasil, vai para outro país, é exportação, ok? Aqui está mostrando um trabalhador, que eles estão falando que ele é um trabalhador que mora na cidade e ele vem para o campo para trabalhar. E também existe o contrário, os trabalhadores que moram no campo e vão buscar o seu emprego nas cidades. Tá? E aqui nós temos um ônibus levando alunos do campo para a escola. Né? Eles não têm a escola aqui no campo, então eles são transportados até a escola. Aqui no caso, o município de Santa Luz, na Bahia. A professora Cecília aqui, ela está dando uma proposta para procurar na internet, nesse site aqui, cidadesibge.gov.br, e fazer uma pesquisa sobre o seu município. Então, nosso município, São Bernardo do Campo. Porém, crianças, eu entrei nesse site, né, e algumas coisas eu não localizei ali. Então, eu resumi para vocês, só a título de curiosidade, tá bom? Se vocês tiverem vontade e puderem, acessem esse site aqui junto com os pais de vocês e vejam algumas coisas interessantes sobre o nosso município. Lá tem bastante gráficos, tem umas curiosidades bacanas. Então, vejam lá, São Bernardo do Campo é o nosso município, ok? São Bernardo do Campo tem um prefeito, que atualmente é o Orlando Morando. Quem nasce em São Bernardo do Campo é São Bernardense, tá? E vejam aqui, esse é o estado de São Paulo e o nosso município, essa bolinha vermelha aqui, para vocês verem onde ela se localiza. Então, olha, aqui são os municípios de São Paulo e São Bernardo do Campo é um município aqui, ó, nesse lugarzinho aqui de São Paulo, ok? A população estimada em 2019 do município de São Bernardo do Campo é de 838.936 pessoas. Então, quase 840 mil pessoas, tá? A produção agrícola é São Bernardo, cereais, leguminosas e oleaginosas. Oleaginosas são vegetais que possuem óleo, né? São sementes, vegetais que possuem mais uma composição de óleo. Também nós temos uma agricultura permanente e uma lavoura temporária. Temos também hortas urbanas, inclusive tem uma aqui em São Bernardo, aqui no Rugi Ramos, próximo à nossa escola, né, que é uma horta urbana, onde eles trabalham terrenos baldios, são transformados em hortas, né, cuidados pela população, e eles não utilizam agrotóxicos. Então, é uma produção de algo muito saudável. Ok? Isso nós temos aqui no nosso município, aqui de São Bernardo, e aqui no nosso bairro, Rugi Ramos. Então, crianças, para finalizarmos essa parte de estudo, peço para vocês ouvirem uma musiquinha bem interessante, Ora Bolas, da Palavra Cantada. A Pro vai deixar o link para vocês lá no plural. Vocês cliquem lá e dá para escutar, ok? É bem interessante essa música. Beijos, fiquem com Deus. E a tarefa é vocês relerem tudo que a Pro deu até agora, né? Até a página 7. Ok? Fiquem com Deus. Tchau.